Bom, gente, que bom, hoje eu tenho bastante aluno aqui, né, para os nossos... Diferente da aula passada. Pois é, mas a aula de quarta-feira eu já tô, sabe, eu já tô até resignado, é porque é uma aula realmente num horário diferente, enfim, foi uma necessidade, mas fica gravada, né? Vocês podem assistir a qualquer hora. Essa de Esse povo sexta-feira, assiste nada. como é? Esse povo não assiste nada. Pois Eu é, mas assisto. é assim, né? Cada um, Nem cada a um, gente, nem cada um de acordo com as suas possibilidades, né? Quem vai forçar a barra aqui. Aqui é uma democracia, mas é interessante. Apesar de todas as dificuldades, eu considero que o índice de participação de vocês é excelente, sabe, pessoal? Ei, tio, Pode falar, Santos. o senhor, não, Caio, Eu caio, o eu senhor caio. Carlos Eduardo quer entrar, hein? Carlos Eduardo. Isso. é igual. Agora a aula Não, ou se o tio quiser, pode deixar ele esperando, mas... Eu não vi o pedido dele aqui. Brincadeira, tio, brincadeira. Ah, tá certo, tá certo. Ui, Né, agora a Salles? aula. Ui. Agora a aula ficou boa, não. O Cadu entrou. Cadê o Cadu? Cadu chegou aí? Chegou. Se acusa aí, Cadu. Cadê você? Ô tio, o Cadu merece mesmo não, cara. Tio, tava matando aula ele. Agorinha. Não, pra assistir série. Tá aí o Cadu. Cadê o... Aí, falando de série, Deixa, tio, ele só colocou no link mesmo. alguma sugestão pro final de semana? Ficar em casa, né? Pra série, assim, Falando de série, mano. falando de série, assim, alguma tá. novidade, alguma sugestão? Nem posso, tio, porque eu praticamente não assisto nada na Netflix. Que eu assisti Boku no Hero. Ah, Eu era doido pra assinar quando assinei. aí não tem Ensinou mais o tempo. quê? A maioria das coisas que eu assisto eu já assisti na minha vida. Tem uma A série, Netflix tá horrível. tem uma série, É. ontem eu tentei assistir e não consegui quase nada. Tô só travando. Mas tem uma série que tem uma pegada científica bacana e uma história até, é meio complicadinha, mas dá para acompanhar. É Dark, já viram aí? Ah, já ouvi falar. Não, Tem na Netflix, né? na Netflix. Sim, tem na Netflix. 3 temporadas curtinhas, Netflix tá bem interessante, Legal. pessoal, bem produzida. Como eu disse para vocês, tem uma pegada científica bem legal, fala sobre viagem no tempo, fala sobre física moderna, física quântica, tem uns momentos bem bacanas. Vale a pena. Bom, gente, então, antes de nós irmos para o conteúdo, deixa eu combinar com vocês assim. Dia 31 nós já começaremos a semana de avaliações parciais, correto? Vocês já estão sabendo disso? Já foram avisados? Sim. Então, Yes! como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar que conteúdo? Nós começamos a ver o capítulo 16, né? Equilíbrio químico. Vimos o conceito de equilíbrio e estamos concluindo a parte de perturbações. E é só isso que eu vou colocar, tá certo? Então vão cair somente os tópicos que nós vimos até hoje, concluiremos hoje, e próxima semana nós faremos apenas revisão. Tudo bem? Então eu peço mais uma vez, quem não assistiu às aulas anteriores, que já estão gravadas aí, disponíveis para vocês, assistam essas aulas, porque não é que seja um tema difícil, mas é um tema que exige o quê? Uma sequência. Não adianta você pegar só a última aula, porque não vai dar para você entender nada. Na verdade, Bia, a Bia é testemunha disso. A Bia assistiu a todas as aulas. Bia, se você tivesse assistido só a última aula, você teria entendido o quê? Quase nada, né? Quase nada, Você precisa ter uma sequência. Quando eu falo ter uma sequência, você precisa pegar lá do começo, né? Desde os conceitos iniciais, para não ficar perdidão no meio. Se for o seu caso, se você que está aí na aula não acompanhou as primeiras aulas, quando nós definimos o que era equilíbrio... Deu pra me acompanhar lá sobre o coeficiente, alguma coisa assim? Exatamente, Pronto. São só 2 tópicos? São. Mas, por exemplo, o tópico 13.1, Salles, ele vai trazer uma primeira abordagem sobre equilíbrio químico, uma introdução. Antes de falar o que é equilíbrio químico, nós definimos o que são pressões parciais, que é um conceito que vai aparecer muito aqui.
Somente no segundo tópico, no tópico 13.2, foi que nós viemos falar desse tema perturbações. Então, ó, eu vou ter essa aula de hoje, mais as 2 aulas da próxima semana, para fazer a revisão, mas é muito importante que vocês revejam os vídeos para pegar esses conceitos desde o início. Aqui nós estamos falando do seguinte: quando um sistema está em equilíbrio, atenção para essa informação, porque mesmo que você não tenha assistido às aulas, eu vou tentar trazer você comigo aqui, ó. Quando um sistema químico está em equilíbrio, as constantes Q e K devem ser iguais. Professor, como é que eu calculo as constantes Q e K? A notícia boa é que você calcula pela mesma fórmula. A mesma fórmula que você usou para calcular a constante K, você vai lembrar dela? Aqui, ó. A mesma fórmula que você usou para calcular a constante K, você vai usar para calcular a constante Q. A única diferença entre elas é que a constante K você calcula quando o sistema já está em equilíbrio. E a constante Q você pode calcular tanto antes do equilíbrio como depois, quando o equilíbrio tiver sido perturbado. Então, veja, existe um momento do equilíbrio. Nesse momento, você calcula a constante K, por essa relação que está aqui. Para isso, basta que você conheça ou as concentrações ou as pressões parciais de todos os membros da equação. Agora, você pode calcular a constante Q em qualquer instante, mesmo que o sistema não esteja em equilíbrio, pelo mesmo raciocínio. Só que quando você estiver no equilíbrio, tanto faz a constante Q como a constante K, já que elas são calculadas pelo mesmo raciocínio, elas serão iguais. Portanto, conhecer essas constantes, a constante Q e a constante K, nada mais é do que uma maneira de você saber se o sistema está em equilíbrio. Como bem colocou um colega nosso na aula passada, não me recordo quem foi, olhando para esse gráfico aqui, o valor da constante K, como o próprio nome sugere, é sempre o mesmo. Quem muda é a constante... Eu me lembro, foi o Caio isso aí. Foi o Caio, que não foi? falou. Pronto. Foi. O Caio percebeu isso, ó. O Caio bateu o olho aqui nesse gráfico e ele percebeu que a constante Q é sempre a mesma. Quem muda a constante K, quem muda eventualmente é a constante Q. Então, quando as duas forem iguais, o sistema estará em equilíbrio. Se eu fizer o cálculo de Q e descobrir que ele é menor do que K, isso significa que o sistema não está em equilíbrio, e para que esse equilíbrio seja atingido, eu preciso favorecer a reação direta. Eu preciso aumentar a produção do produto. Aumentando a produção do produto, eu vou aumentar o numerador daquela fração, ó. Olha bem essa fração aqui, ó. SO3 é o produto dessa reação. Quando eu aumento a quantidade de SO3, consequentemente eu aumento o numerador dessa fração. E ao aumentar o numerador dessa fração, eu vou aumentar o valor de Q. O valor de Q vai subir, vai se igualar com o valor de K, o sistema vai entrar em equilíbrio. Então essa seta está aqui para dizer para vocês o seguinte: quando Q for menor do que K, o sistema deve ser deslocado, esse é o termo que a gente usa, para a direita, o equilíbrio deve ser deslocado para a direita, favorecendo a reação de produção dos produtos, a reação direta, para que o valor de Q aumente, seja igual ao valor de K e o sistema entre em equilíbrio. Beleza, professor? Isso aqui nós falamos na aula de quarta-feira passada, estou só repetindo. E se o valor de Q for maior do que o valor de K? Aí significa dizer que o numerador daquela fração está maior e precisa ser diminuído, precisa ser reduzido. Para isso, eu preciso favorecer a reação inversa. Eu preciso deslocar o equilíbrio para a esquerda. Eu tenho que aumentar a produção de reagentes. Quando eu aumentar a produção de reagentes, vai diminuir o valor de Q até que ele se iguale ao valor de K e o sistema volte ao equilíbrio. Tudo isso que eu falei, pessoal, está resumido aqui, ó. Quando Q for igual a K, o sistema estará em equilíbrio. Quando Q for menor do que K, o equilíbrio deverá ser atingido pelo consumo dos reagentes e formação dos produtos. Ou seja,
favorecendo a reação direta. Agora, quando o Q for maior do que K, o equilíbrio somente será atingido pelo consumo dos produtos e regeneração dos reagentes. Em outras palavras, favorecendo a reação inversa. Então, nessa tela aqui, tem praticamente tudo que você precisa saber para ir bem daqui para frente. Isso aqui é como se fosse uma passagem. Ele resumiu tudo que você aprendeu até agora, e aí daqui para frente a gente vai utilizar essas informações. Por isso que se você teve alguma dificuldade de entender isso aqui, significa dizer que você está precisando ouvir novamente as aulas anteriores. Se você entendeu o que está nessa tela, você está bem, e daqui por diante você já consegue compreender o que eu vou dizer. E Tica entendeu marromeno? Tá mais ou menos. Mas é bom que sempre que puder, reveja o conteúdo anterior. Entenderam? Está bom. Tá bom? Está bom. Não me preocupe com quem não tiver entendido nada. Mas eu espero que alguma coisa tenha restado aí das aulas passadas, né, pessoal? Então, para a gente ir explorando. Mas eu vou voltar, vou fazer revisão. Com certeza, no dia 31, a gente vai estar voando nisso aqui. Então, pessoal, a partir desse momento, nós passamos a estudar o quê? Bom, professor, o sistema está em equilíbrio, fiz a análise da situação. Eu quero saber agora como esse equilíbrio vai se comportar diante das coisas que podem acontecer. Por exemplo, eu posso mexer na concentração do reagente ou do produto. Está aqui um sistema em equilíbrio, mas eu posso, por exemplo, acrescentar hidrogênio. E daí? O que acontece se eu acrescentar hidrogênio? Então, a gente analisou isso aqui na aula passada, eu vou tornar a analisar agora, para que você entenda como se comporta o equilíbrio depois que eu interfiro retirando ou acrescentando reagente ou produto. Então, o que eu vou falar agora é uma regra geral e vai valer tanto para reagente como para produto, como para retirar ou para acrescentar. Quando você acrescentar reagente, quando você acrescentar, nesse caso aqui, hidrogênio ou nitrogênio, o que é que o equilíbrio vai fazer? O que é que o sistema vai fazer? O sistema reacional que eu falo, né? Automaticamente, pelo fato de você ter aumentado a concentração dos reagentes, o sistema vai atuar para consumir o excesso de reagentes que você colocou. Então, pessoal, quando eu acrescentar hidrogênio ou nitrogênio, ou os dois, vai aumentar a produção de amônia, que é o NH3. Portanto, o equilíbrio vai ser deslocado, no primeiro momento, para o lado direito, para a formação do produto, para a reação direta. Isso aqui é uma situação intuitiva, que nos lembra o seguinte: eu tenho uma fábrica, como eu dizia, eu tenho uma fábrica de pneus, aqui estão os produtos, os pneus, e a matéria-prima é a borracha. Se eu comprar uma tonelada de matéria-prima, eu vou querer naturalmente aumentar a produção de pneus. Então, eu vou contratar mais gente, eu vou comprar mais máquinas, eu vou fazer hora extra na minha fábrica para consumir o excesso de matéria-prima que eu acabei de adquirir. É ou não é? Faz sentido isso, Salles? Entendeu essa pegada aí, Salles? Sim, senhor. Então, uma reação química é uma fábrica, está produzindo alguma coisa. Se você aumenta a matéria-prima, a velocidade de produção aumenta proporcionalmente. Então, na hora em que esse sistema que estava em equilíbrio, portanto, a velocidade da reação direta era igual à da reação inversa, mas eu acrescentei reagente, automaticamente vai aumentar a produção do produto, né? E esse equilíbrio vai momentaneamente sofrer uma perturbação. Por isso o nome aqui é perturbação mesmo, nome técnico. Perturbação em que sentido? No sentido de que a velocidade da reação direta aumenta, torna-se momentaneamente maior do que a velocidade da reação inversa, até que o consumo do excesso de reagente aconteça. Consumido o excesso, o equilíbrio se restabelece. Ok? Então, pensem numa coisa. O sistema reacional, ele vai sempre reagir quando eu interferir
porque ele tenta recuperar o equilíbrio. O sistema reacional é como o João Teimoso. Sabe aquela brincadeira do João Teimoso, aquele boneco que você tenta derrubar e ele não cai? Pois é. O sistema reacional, ele estando em equilíbrio, ele tende a manter o seu equilíbrio. Mesmo que você interfira, ele vai tentar, de alguma forma, restabelecer o equilíbrio. Ok? E na hora que você interfere aumentando o reagente, automaticamente ele faz com que a reação direta aumente a sua velocidade, portanto, o equilíbrio é deslocado, esse é o termo, até que ele seja restabelecido pelo consumo do excesso de reagentes. Ah, professor, então se ao invés de aumentar do lado de cá, eu aumentar aqui, eu acrescentar um produto, aí se inverte, não é verdade? É verdade. Se você aumentar a quantidade de amônia, automaticamente vai acelerar a reação inversa para consumir o excesso de amônia e vai aumentar a produção de H2 e N2 até que o equilíbrio se restabeleça. Então, tecnicamente, um aumento na concentração dos produtos desloca o equilíbrio para a esquerda. Isso está claro, pessoal? Sim? Tio, repete, por favor. Vou repetir. Um aumento na concentração dos reagentes desloca o equilíbrio para a direita e um aumento na concentração dos produtos desloca o equilíbrio para a esquerda. Desloca como assim, professor? Ó, na hora que eu digo que aumentei os reagentes, eu percebo que o sistema vai aumentar a velocidade da reação direta pelo consumo dos reagentes. Então, a forma de eu dizer isso é desloco o equilíbrio para a direita. Deslocar o equilíbrio para a direita significa aumentar a velocidade da reação direta, da reação de produção da amônia. Deslocar o equilíbrio para a esquerda significa aumentar a produção de N2 e H2. Ok, Bia? Ok, tio, obrigada. Então, deixa eu escrever aqui no chat, para que quem não tiver... O caso Eduardo estava tumultuando no chat aí, tio. Estava tumultuando? Olha aí, ó. Era bem eu que tava colocando o link de K-pop, né, aí no site, Beatriz. E ó, não entre no link, por favor. É coisa do inimigo, entendeu? Tá Aí certo. é trap, entendeu? Por favor. Tá certo. Não, eu vou seguir o seu conselho, tá certo? Vou seguir. Entre no link, sim, É o melhor que o senhor faz, Palavra é o de melhor que o senhor Deus, faz. Ó, Não entre no link, por favor. então eu vou resumir o que eu acabei de falar agora. Ó. Quando aumentamos a concentração de reagentes, vírgula, quando aumentamos a concentração de reagentes, o equilíbrio é deslocado para a direita, no sentido da formação de produtos. Primeira parte. Quando aumentamos a concentração de reagentes, o equilíbrio é deslocado para a direita, no sentido da formação de produtos. Se você fizer o contrário, quando aumentamos a concentração de produtos, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Vou já mostrar uma coisa bem bacana para vocês sobre isso aqui, para vocês nunca mais esquecerem. No sentido de formação de reagentes. Então, resumo aí, tá, gente? Quando aumentamos a concentração de reagentes, o equilíbrio é deslocado para a direita, vai formar mais produtos. Quando aumentamos a concentração de produtos, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, vai formar mais reagentes. Bacana? Pronto, então vocês já viram o que acontece quando eu atuo aumentando a concentração de um reagente ou de um produto. O que é que acontece com o equilíbrio? Professor, e se ao invés de aumentar a concentração, o senhor diminuísse? É só usar o raciocínio contrário. Se eu diminuir a concentração de N2 ou de H2, reagentes,
O sistema vai perceber que está faltando N2 e H2 e vai fazer o quê, pessoal? Vai acelerar a reação inversa para compensar o que eu tirei. Ok? É como se você tivesse uma fonte jorrando do chão, uma fonte de água, e você ficasse tirando água. Quanto mais água você tira, mais a fonte jorra, porque ela vai compensando a água que você vai tirando. Então, o sistema funciona dessa forma. Se eu retirar massa do sistema, N2 e H2, ele vai tentar recuperar o equilíbrio, regenerando H2 e N2. E para isso ele precisa acelerar a reação inversa. Agora, se eu retirar NH3 do sistema, ele percebe também e ele vai tentar recuperar o NH3 que eu retirei, acelerando a reação direta. Entendem? Percebe que o processo é o contrário, mas é sempre no sentido de restabelecer o equilíbrio, compensando a minha ação sobre ele. Ou seja, é como se o sistema reacional ele fosse dotado de algum tipo de inteligência, de sensibilidade, e aí ele percebe que você está tentando interferir, e ele sempre age no sentido de se contrapor à sua interferência, de anular o que você fez. Você tentou perturbar o equilíbrio? Tentou. O sistema tenta, de alguma forma, voltar à situação de equilíbrio. Isso acontece quando você tenta alterar as concentrações de reagente e produto, seja retirando, seja acrescentando. E isso acontece também, pessoal, quando você altera ou o volume ou a pressão do sistema. Mas antes de eu passar essa parte, deixa eu mostrar para vocês esse gráfico, para ver se isso agora ficou mais claro na hora de a gente interpretar um gráfico como esse. Observe o gráfico que mostra a pressão parcial dos gases do sistema, de todos os gases, de acordo com o tempo. Até chegar, de T0 até chegar em T1, a pressão parcial, tanto do H2, como do NH3, como do N2, não se alterou em nenhum momento. Isso indica que até chegar em T1, o sistema estava em equilíbrio. Tudo bem até aí? Sim. O que foi que aconteceu em T1? Vamos lá, o que terá acontecido em T1? Em T1, nós adicionamos H2 ao sistema. Ou seja, nós perturbamos esse equilíbrio. Aí, observem agora o que foi que o sistema fez. No que eu adicionei H2, evidentemente, a pressão do H2 subiu instantaneamente. Por quê? Porque nós vimos que quanto maior for a concentração de um determinado reagente, maior será a pressão parcial. Então, no que eu adicionei H2, o primeiro efeito foi que aumentou instantaneamente a pressão parcial do H2. O que é que o sistema faz nesse caso? Como aumentou a pressão parcial do H2, pessoal, eu quero pedir 1000 perdões a vocês, eu vou ter que atender a porta. Eu estou sozinho em casa e o interfone tocou. Pode ir, tio. Tudo bem, Não se preocupe que nós não. Eu volto num minuto. Fique analisando o gráfico aí que eu volto já. Tá bom. A festa é nossa. Tá Tá gravando. na postar nos status. Não, vou não. Ei, o professor de geografia, o Leite, disse que a aula dele é a de ontem, não é a de hoje, viu? A aula que ele postou hoje. Tá. E é pra entregar terça-feira a atividade de álgebra. Sim, É pra mano. na enviar luz pro de gra- e-mail dele. Oi? É pra enviar no e-mail dele, né? Do DD. É. Agora analise o gráfico dele. Pobrezinho do professor sozinho. Já em casa. escutaram a palavra de Deus hoje? Gente, vocês, por Zoada, favor, pode me Beatriz. indicar. Gente! Por favor, alguém me indica um filme Lá anime. zoada, Beatriz. Não. Ninguém quer ouvir coisa do inimigo aqui, não. Meu amigo Totoro. Ah, eu já assisti esse pra me assistir com a minha mãe, filme de anime. Olhos de gato. Já Beijão, assisti filha das também. galinhas. Ave Maria, mulher. Eu tenho uma lista enorme de filme de anime, mas é porque eu não tô lembrando agora. Ah, eu quero, porque eu assisto com a minha mãe toda noite. Eu tô assistindo quase tudo da Netflix.
Deixa eu caçar um Vocês ainda aqui. estão aí, gente, perdões. O pior de tudo é que era Tamo errado. aqui, tia. Era o quê? Era errado, era fake. Ei, Gabi. Era o sujeito querendo vir montar alguma coisa aqui. Eu não estou esperando ninguém para montar nada aqui. Ixi. Vixe. Eu acho Suspeito. que isso é suspeito. Então, gente, voltando aqui, ó. Na hora em que eu adicionei H2 ao sistema, automaticamente o sistema aumenta, ele sente o aumento da pressão parcial pelo acréscimo de H2. O que é que ele faz? Para compensar o acréscimo de H2, ele vai acelerar a reação direta para consumir o excesso de H2. Ele vai deslocar o equilíbrio para a direita. É aquela mesma ideia que nós já temos em mente. Como eu aumentei H2, aumentei o reagente, eu vou ter que consumir o excesso de reagente. Eu vou ter que produzir mais amônia. Para isso, ele desloca o equilíbrio para a direita. No que aumenta a quantidade de amônia produzida, observem que a produção de amônia já aumentou aqui, ó. Ela está subindo, ó. A produção de amônia vai aumentar. E, consequentemente, vai aumentar a pressão parcial da amônia. Olha que bacana, ó. A pressão da amônia estava equilibrada, não estava aumentando. Mas no que eu aumentei a produção de amônia, por causa da adição de H2, tudo aqui, pessoal, é consequência, causa e consequência. A pressão da amônia também aumentou. E aqui eu percebo claramente no gráfico que isso está acontecendo, ó. Só que, curiosamente, no que a amônia está sendo produzida, o H2 começa a ser consumido. E a pressão do H2, que tinha aumentado bastante, agora vai começar a diminuir também. Porque o H2 já está sendo consumido. Isso tudo já está acontecendo depois que eu adicionei o H2. Tudo bem até aí? Então, essa curva descendente da pressão do H2 é porque o H2 já está sendo consumido pelo deslocamento do equilíbrio para a direita. E a pressão da amônia está aumentando porque eu estou produzindo amônia, né? Agora, interessante que o N2 não tem nada a ver com isso, mas ele vai ser impactado também. Porque à medida que eu consumo o H2, o N2 está sendo consumido junto, porque ele também é reagente. E aí, pessoal, vai diminuir o N2, ó, vai diminuir a quantidade de N2 e, portanto, a pressão de N2, que é a curva azul, ela vai também ter a sua queda verificada. Então, observem que perturbar um equilíbrio significa mexer com todo mundo. Aqui tinha nitrogênio, hidrogênio e amônia. Eu entrei com mais hidrogênio, mas eu perturbei tanto o nitrogênio quanto a amônia, aumentando a... Isso só com a adição do H2, né? Exatamente, exatamente. Então, uma pergunta que às vezes cai. Para você perturbar um equilíbrio, precisa mexer em todas as substâncias? A resposta é não, basta mexer em uma delas. É o efeito borboleta, é o efeito dominó. Você altera a concentração de uma substância e impacta no sistema inteiro, imediatamente. Só que o sistema... Filosófico, viu isso? Isso é muito bacana, pessoal. Isso é uma das partes mais interessantes desse estudo aqui. Por isso que eu falei para vocês, se vocês aprenderem a interpretar um gráfico como esse, vocês vão resolver qualquer problema relacionado à perturbação de equilíbrio, porque é algo dinâmico. E aí eu falei para vocês que o sistema ele é altamente inteligente. É como se ele fosse dotado de uma hipersensibilidade. Com a redução da pressão do H2, o aumento da pressão do NH3 e a redução da pressão do N2, tudo isso levado pelo consumo do excesso de H2 que você colocou lá dentro do meu racional, pouco tempo depois, o equilíbrio vai ser restabelecido. Então, o equilíbrio é restabelecido depois que o sistema adota essas medidas. Assim como você vai num carro, por exemplo, às vezes, e você precisa frear bruscamente ou fazer uma curva bruscamente. Mas assim que você pode, você volta tanto para a velocidade anterior, que é a velocidade normal de percurso, né? Como para a trajetória que você estava seguindo antes. Então, a perturbação sobre um equilíbrio é um momento de turbulência, mas ele passa. Normalmente, depois que ele passa, o equilíbrio é restabelecido. Agora vem aí a parte importante. Depois que o equilíbrio é restabelecido,
seguem sem se alterar as pressões parciais, só que tem um detalhe. Elas não têm mais o mesmo valor da pressão parcial original. Percebam que a pressão, após a perturbação e o restabelecimento do equilíbrio, a pressão do H2 aumentou em relação à pressão inicial. A pressão da amônia também aumentou, mas a pressão do N2 diminuiu, como se fosse para compensar o aumento das outras duas. Então, atingir o equilíbrio significa que dali para frente, ou restabelecer o equilíbrio, né? Significa que dali para frente as pressões parciais voltaram a ser constantes. Mas cuidado, dizer que voltaram a ser constantes não é o mesmo que dizer que elas são iguais ao que era antes. É mais ou menos o que nós estamos falando agora, quando a gente brinca assim, falando, olha, vai ser o novo normal. Não é assim que a gente fala, né? Depois da pandemia, o novo normal. Então, o novo normal seria uma situação de equilíbrio, porém diferente da situação inicial. Ou seja, pessoal, confirmando o que diz o Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mesmo após a recuperação, o restabelecimento do equilíbrio, as coisas mudaram, né, em relação ao que nós havíamos presenciado antes. Então, esse quadro, ele mostra a história do equilíbrio antes da perturbação, durante a perturbação e após a perturbação. Ok, pessoal? E aí, nós podemos aplicar esse mesmo raciocínio quando houver mudança de temperatura, quando houver mudança de pressão, quando houver mudança de volume. E isso levou, pessoal, a uma constatação por um cara chamado Le Chatelier, um físico e químico francês, que estabeleceu o seguinte princípio. Atenção para esse princípio, que ele vai cair muito em questões de prova para vocês daqui por diante. Analisando toda essa dinâmica do equilíbrio, ele chegou à seguinte conclusão. Quando um sistema sofre uma tentativa de perturbação em seu equilíbrio, ele vai sempre adotar alguma medida para tentar restabelecer o equilíbrio. Esse é o princípio de Le Chatelier. Ele é do século XIX, mas ele é válido até hoje, tá? Ele diz que quando um sistema sofre uma tentativa de perturbação, ele opera no sentido de se contrapor a essa tentativa, tá? Para restabelecer o equilíbrio. Ok? Então, ele formulou um princípio prático para analisar o comportamento de sistemas em equilíbrio frente às variações externas. O princípio de Le Chatelier, formulado a partir de observações experimentais, propunha que, atenção, ele começa aqui o princípio, todo sistema em equilíbrio, quando submetido a uma variação isolada de temperatura, pressão, concentração ou volume, ou seja, onde quer que você queira interferir, seja na temperatura, seja na pressão, seja na concentração, seja no volume, esse sistema se alterava internamente no sentido de contrapor-se à variação a qual foi submetido. Esse é o famoso princípio de Le Chatelier dos equilíbrios químicos, que vocês vão encontrar em diversas questões daqui para frente. Então, professor, quer dizer que a constatação do Le Chatelier é que toda vez que eu tentar interferir no equilíbrio que está posto, seja alterando a temperatura, seja alterando a pressão, concentração ou volume de quaisquer dos membros desse sistema, o sistema vai fazer alguma coisa, vai tentar se virar para que o equilíbrio seja restabelecido. Exatamente. E daí por diante, pessoal, tudo que nós vamos estudar vai ser em função desse princípio. Todas as questões, todas as curiosidades que vão vir daqui para frente vão girar em torno desse princípio. Nós vamos estudar o sistema como se ele tivesse uma capacidade automática de reagir às perturbações do equilíbrio. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo, vamos resolver exercícios. Pois não. Pode falar. Tem como neutralizar a ação
dessas substâncias para manter o equilíbrio? Tem sim. O sistema tem uma série de recursos, é sobre isso que nós vamos falar na nossa revisão também e nas outras aulas subsequentes. Vamos falar dos recursos que o sistema racional usa para restabelecer o equilíbrio. Tá certo? Eu vou começar a revisão. Não percam a aula de quarta-feira. Eu vou começar mostrando esse exemplo prático aqui, ó. Ele é muito bacana, viu? De Tá bom, tio. como o sistema age para recuperar o equilíbrio depois que ele foi perturbado. Valeu, gente? Tio, Oi. usa o Google Meet que fica melhor. Sim, sim, sim. Pois é, eu posso fazer isso, mas todos vocês têm acesso já?